Meu nome é Fábio, né? Eu já sou da igreja aqui há um bom tempo, bastante tempo. Que eu estou um pouco sumido porque eu estou trabalhando em São Paulo, então eu fico lá de domingo à noite até sexta-feira à noite. A minha família mora aqui, volto para cá correndo, morrendo de saudade. Mas já acompanhei RIP, já liderei RIP, a gente já andou junto bastante aqui e eu fico morrendo de saudade e infelizmente não estou podendo estar junto com o pessoal. Aí o Lucas me convidou para estar aqui falando com vocês hoje de lei e graça, que é um assunto que a gente precisa ter muito claro na cabeça, principalmente todo mundo que se converte, que está começando, é alguma coisa assim bem importante a gente ter isso bem definido na cabeça, porque a gente traz uma série de coisas, de experiências da nossa vida que interferem muito em como a gente crê. Então eu queria orar um pouquinho com vocês, para a gente começar. E pedir que vocês fechem os olhos. Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos juntos. O objetivo, Senhor, é estar estudando a Tua Palavra, é estar entendendo melhor o Teu Evangelho. Eu te peço, Senhor, que o Senhor use, Senhor, a minha vida, use aqui esse momento para que esclareça aos nossos corações a Tua Palavra, Pai. Que não haja aqui opinião minha, não haja nada que eu traga da minha história, mas haja tão somente o Teu Espírito Santo falando, ensinando, trazendo para a gente, Senhor, o melhor da Tua Palavra, Pai. Oro, Senhor, para que o Senhor esteja durante todo esse tempo abrindo os corações, os entendimentos, para que consigamos absorver tudo isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Todo mundo aqui, via de regra, tem uma criação que, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, a gente é ensinado desde pequenininho que se a gente fizer tudo certo, a gente merece ganhar alguma coisa. Desde criancinha, se você comer toda a comida, você ganha sobremesa. Se você for bem na escola ou se você for obediente, no final do ano ganha um presente de Natal e tudo mais. Então a gente é acostumado a ser tratado como um mérito. Isso está dentro da gente, a gente já está acostumado com isso. Só alguns conceitos antes, aí a gente começa. Uma outra coisa que a gente precisa entender, e a gente vai falar um pouco disso, é que todo mundo aqui tem potencial para pecar, todo mundo tem potencial para fazer alguma coisa errada. A gente viu já a aula, né, de pecado original e tudo mais. Então o pecado já está dentro da gente. O que falta e o que acontece com o tempo é a gente transgredir o pecado, gerar a ação que contraria aquilo que Deus gostaria, né? Então nós vamos falar hoje de lei e graça. É um assunto que fica na cabeça principalmente de quem se converteu há pouco tempo. Comigo foi muito difícil entender isso, porque eu trazia essa questão de mérito muito forte na minha vida, e a intenção hoje é a gente estudar um pouquinho disso, o que era a lei, da onde surgiu os mandamentos todos, como que funciona, mas isso hoje na minha vida ainda tem ação, tem poder sobre a minha vida, eu tenho que obedecer à lei, como é que funciona? Então a intenção nossa é essa, lei e graça. Em Gálatas 2,16, fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aí começa a criar aquela coisa, a gente está pensando, peraí, mas foi Deus que deu a lei. Agora ele está dizendo que não é a lei, será que a lei é boa, não é boa? A intenção é a gente falar um pouquinho disso. Da onde surgiu a lei? Aquela lei que a gente conhece, cheia de mandamentos e tudo mais. Da onde que veio? Quando que apareceu isso? Desde o começo do mundo, de Adão e Eva, já tinha a lei. Mas a lei que a gente conhece com todos aqueles mandamentos que foram descritos, Moisés. O povo do Egito estava lá como escravo, depois o povo do Egito foi liberto, e depois dessa libertação, depois que Deus tirou eles da escravidão e ele foi para o deserto, Deus chegou com essa lei para Moisés apresentar ao povo. Por quê, né?
a lei mosaica. A gente está falando da lei mosaica. Por que lei mosaica? Porque é a lei de Moisés, né? Foi dado o nome para aqueles mandamentos de lei mosaica. Essa lei, alguns acreditam, talvez vocês saibam, mas muitas pessoas acreditam que a lei de Deus são os 10 mandamentos. E, na verdade, não são os 10 mandamentos. Se a gente estudar lá o Pentateuco, que é onde se apresenta todas essas coisas, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, a gente vai perceber que todo o Código das Leis Judaicas é formado por 613 mandamentos, que incluem os 10 mandamentos. Mas tem outros lá que ficam bem claros. E é isso que a gente quer passar um pouquinho com vocês. Só a título de curiosidade, em hebraico, eles chamam a lei mosaica, a lei, os 5 primeiros livros, de Torá, que quer dizer lei, quer dizer instrução ou doutrina. São livros que os judeus dão muito valor e estudam muito. Desde pequenininho, as crianças aprendem a decorar os 5 primeiros livros de Moisés. A decorar tudo. Tem gente que sabe aquilo de cor desde criança, desde pequeno mesmo, a partir de 12 anos. O pessoal está sempre estudando isso. Aí eu já falei, ele é composto pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são... Quem lembra? São livros que a gente não gosta de ler tanto, só tirando Gênesis, né, que é interessante. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tem mais um aí no meio que eu também estou pulando. Números, verdade. É chatinho de ler números, né? Mas são esses 5 primeiros livros da onde saem todos esses mandamentos aí. É importante a gente entender que esses mandamentos, eles foram entregues para o povo hebreu. Eles foram, Deus fez isso para o povo hebreu. Ele não trouxe os mandamentos para a terra inteira naquele momento. Ele chamou o povo hebreu, que ele tinha libertado, ele chamou o povo hebreu, através de Moisés, ele apresentou esses mandamentos. Para quem? Para eles. Foi realmente dedicado aos judeus. Claro que as leis, e a gente vai falar disso, ela expressa a santidade de Deus, ela expressa as vontades de Deus. Ela mostra um código moral, alguma coisa que também é inerente para a gente, mas a gente vai entender como isso, né? Mas foi entregue ao povo hebreu. Em Deuteronômio 4:8, fala assim: e que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Então é Deus falando ali que era para aquela nação. Ele está falando, não tem outra nação. Qual é a grande nação que tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que eu estou te apresentando? Então é só para mostrar que Deus realmente entregou para os hebreus essa lei, né? Olha em Levítico 26:46. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre Ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Entre quem? Entre Ele e os israelitas. Então a lei, ela veio com uma função naquele momento. Ela veio para o povo hebreu por algum motivo, né? Então é para a gente guardar isso também. Essas leis não estão na Bíblia, mas a gente poderia agrupar elas. Eu estou na sua frente. A gente poderia agrupá-las em 3 grandes divisões ali. Não tem isso na Bíblia, tá, gente? É mais para um efeito didático. A gente consegue dividir aqueles 613 mandamentos em leis civis ou legais, em leis cerimoniais ou religiosas e em leis morais. Dá para dividir mais ou menos nesses 3 grupos para facilitar entender um pouco algumas coisas. As leis civis, por exemplo, elas regulavam normas da sociedade. É importante a gente falar aqui que o povo judeu ficou escravo no Egito por 400 anos. E assim, eles não sabiam mais o que era ter a sociedade do povo hebreu, do povo judeu. Como ia funcionar, como é que seriam as questões de justiça, de acordos, de contratos, de tudo. Como que a gente deveria se portar como um povo. Eles estavam um pouco restritos nisso, porque eles foram escravos, eles tinham que seguir o que estava lá, eles tinham que ficar debaixo do povo do Egito. Então,
essas leis a gente vai ver que não tem só uma questão de pode ou não pode, tem questão de instruções para o povo hebreu que ia estar num deserto, todo mundo junto, de repente, depois de estar escravo, e como é que a gente faz com milhares de pessoas, como é que vai funcionar, como é que deveria ser. Então, não são só leis que vêm de Deus, assim, olha, é céu ou inferno, não. São leis que ajudaram a regular a sociedade do povo judeu depois que eles deixaram a escravidão. Que era difícil fazer isso com tanta gente, né? E gente que não sabia de nada, porque estava acostumado que era escravo, trabalhava para o Egito, era chicoteado lá e tal, saía, voltava para casa, eles não tinham relacionamentos de sociedade, não tinha uma organização nesse sentido. Um exemplo de lei civil, em Êxodo 21, 12. Quem ferir um homem, vindo a matá-lo, terá que ser executado. Então aí está um código como nós conhecemos hoje o Código Civil. Né? Olha, se matar alguém vai ter que ser morto, porque a pena para quem matou era morrer. Então, isso era um exemplo de um código civil, de uma lei civil. Para que isso? É aquilo que eu falei, estão regulando. Como é que vai ser esse relacionamento desse povo que está lá no deserto até chegar na Terra Prometida, lá na Terra Prometida? Como é que vai funcionar? Deus começou a dar instruções através de Moisés para isso, porque ele sabia que ia ter necessidade disso, né? Olha um outro exemplo aqui em Êxodo 21, 28 e 29. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não manteve o boi preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Uma outra regra civil, já pensou? Mas é uma regra de responsabilidade. Vamos tirar do boi, de repente você tem na sua casa um leão. Aí você deixa o seu leão escapar e o leão mata alguém. Você tem responsabilidade nisso. Então, é justo. A gente não tem a pena de morte hoje, mas o princípio é justo. Tudo que Deus faz vem com justiça. E isso era o que existia naquela época, né? Então, ele dava inclusive, por exemplo, a gente vai ver um exemplo também, por exemplo, leis para medicina, leis para, como é que fala? Sanitárias, né? Se a gente for ler lá, serviu também para instruir o povo com pouco conhecimento de regras sanitárias, medicinas, etc. Eu citei um aqui: determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com o que cavar e, quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Olha que interessante. É uma coisa que, se eles não soubessem, eles podiam estar disseminando doença, estragando, atrapalhando muito. E a princípio, se Deus deu a instrução, é porque eles não tinham. O povo do Egito era muito instruído quanto à medicina e tudo mais. A gente vai ler também nesses livros, vocês vão encontrar lá, por exemplo, Deus ensinando, eu não coloquei aqui, mas ele fala lá que uma carne com infecção ou com alguma coisa assim tem que ser lavado, uma pessoa que tem infecção, tudo, tem que lavar em água corrente. A gente, em 1900, Pasteur, né, e Koch estudaram isso e descobriram que a gente tinha na microbiologia, a gente tinha micróbios, existia micróbios e dava doença, passava doença. E até 1900, que foi o século passado, a gente está em 2017, né? 2015 é ruim, né? A gente está em 2017, mas 1900 não faz tanto tempo assim, faz um pouco mais de um século. Até ali eles não sabiam que tinha que ser em água corrente. Tinha muita doença que se disseminava naquela época, que era porque os médicos lavavam a mão numa bacia, mas todo mundo lavava na mesma bacia, na água parada. Teve a peste negra. Exato, teve a peste negra naquele momento, naquela época. Então, eram instruções, essa parte civil principalmente, eram instruções para um povo que ia estar no deserto sem instrução. Era um povo que não tinha esses conhecimentos de medicina e tudo mais. E até há pouco tempo atrás, muitos deles também ninguém tinha. Né? É que eu comparei um pouco com o Egito, porque o Egito tinha um pouco de conhecimento de algumas coisas, mas o povo judeu não tinha. E muitas das coisas que estão escritas na Bíblia, a gente vai perceber que foi muito recente
a afirmação da ciência quanto àquelas coisas. Né? É bem interessante a gente ver isso. Deus, desde o começo, deu instruções que hoje alguns cientistas descobrem, mas aí você vai ler lá na Bíblia, já tinha alguma coisa a respeito lá atrás. A gente está falando aqui de 1450 anos antes de Cristo, mais ou menos, e descobriram os micróbios aí em 1900 depois de Cristo. Então é muito tempo de diferença, né? Então esse foi mais um exemplo. Falando agora das leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram as leis religiosas, eram coisas que Deus colocou. Se você for ler, tem muita simbologia, tem muita tipificação. E sempre apontava para Jesus, sempre apontava para o que ia conhecer. Deus criou um costume neles, uma lei cerimonial, de coisas que depois iam servir de símbolo. A Bíblia diz que eram sombras das coisas que deveriam vir com Jesus, né? Mas para que eles entendessem. No entanto, a gente percebeu que os judeus não aceitaram Cristo. Mas algumas coisas apontam diretamente para lá, né? Mas eram leis cerimoniais. Por exemplo, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Dá até para pensar um pouquinho aqui no azeite. O azeite na Bíblia sempre mostra a questão da unção do Espírito, né? A gente já viu a parábola das 10 virgens. As que tinham o azeite, quer dizer, as que tinham o Espírito, estavam preparadas para a volta de Jesus. Mas é um exemplo, era uma lei cerimonial, eles eram obrigados a fazer algumas coisas. Olha, todo dia tem que ir lá, tem que acender, olha, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal sacrifício. Essas eram as leis cerimoniais. Uma outra interessante é porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. A gente tem em Jesus, por que ele é chamado o Cordeiro de Deus? É justamente para entender o pessoal que foi criado nessa época. Eles eram acostumados com essa lei cerimonial de oferecer um cordeiro como sacrifício. Né? Em Êxodo 29, 38 em diante, fala assim: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas moídas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça um outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Deus não habita onde tem pecado. Então, continuamente, eles tinham que fazer um sacrifício para apagar o pecado até então, para Deus estar lá. Eles tinham esse encontro com Deus. Quando Adão, no paraíso, ele não tinha pecado, Deus conversava com ele todo dia, ele estava ali todo dia com Adão. Ao entardecer, a Bíblia diz que ele estava lá, aí todo mundo conta, né? Adão devia falar para ele: olha, dê um nome para aquele bicho hoje e tal. Tentando colocar a gente lá naquele cenário, né? Mas era isso. A partir do momento que se pecou, Deus é tão santo, mas tão santo que ele não pode estar junto. Mas ele elaborou um plano para que a gente pudesse ser limpo e participar de novo da presença de Deus e ter um relacionamento com Ele. Mas essas leis cerimoniais eram isso. Deus foi criando uma tipificação, um símbolo, uma maneira de que eles tinham que obedecer, eles tinham que fazer daquela forma, mas tudo isso que tinha apontava para o que havia de vir. Apontava para Jesus, que deveria vir como um cordeiro, apontava lá para frente. Tá? E as leis morais, né? As leis morais é o tal do certo e errado, né? É aquilo que ajuda a gente a discernir o bem e o mal. E Deus também citou tudo isso lá. Essas leis incluíam os 10 mandamentos que a gente conhece, né? Pode isso, não pode aquilo, olha, isso é errado e tal. Como um exemplo, Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a gente percebe que, eu falei, são 613, porque se você ler, você vai ver que tem muitos mandamentos. Não se resume àqueles 10. Aqueles 10 eram uma síntese, principalmente dos morais.
desses mandamentos assim importantes. Mas Deus deu 613, todos eles tinham peso. Deus mandava que se obedecesse todos eles, né? A gente vai ver isso, que a lei ela precisava ser obedecida como um todo. Por isso o sacrifício constante para apagar pecado. Quer dizer, a lei ela apontava o pecado, mas ela não resolvia o problema do pecado. A pessoa pecava e pagava, pecava e pagava, pecava e sacrificava. Quando Jesus veio, a gente vai ver que, na verdade, ele veio para resolver o problema do pecado. Vamos ver mais um exemplo aqui. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, e nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então é o não cobiçarás, mas lá está escrito completo. Alguém aqui já tinha lido e observado tudo isso, quantidade de mandamentos que tem lá? Eu demorei para ver também, a gente conhecia, eu vim de tradição católica, né? A gente conhece os 10 mandamentos e tal, mas na Bíblia, quando você vai ler, o que Moisés apresentou não foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam escritos nas tábuas de pedra, mas as leis que Moisés apresentou, que Deus foi passando, que ele ensinasse ao povo, eram todos aqueles 613 mandamentos. Então, isso era o que o povo judeu seguia e ainda segue, né? A maioria deles ainda segue, e eles tinham que, essa lei era o que salvava a pessoa, era o que eles tinham que cumprir para decidir se ia para o céu ou para o inferno. E, no entanto, quando Jesus veio para ensinar o que era realmente a salvação, para trazer a salvação para os gentios, né? Essas leis foram apresentadas aos hebreus, aos judeus. E Jesus veio para mexer um pouco com isso. Deus trata o povo judeu de uma maneira um pouquinho diferente do que ele trata os gentios. Gentios são todos que não são judeus, nós somos gentios, né? E Deus trouxe essa salvação que está sendo apresentada primeiro à igreja, ao povo gentio, e depois ele vai acabar de tratar também com os judeus. Mas os judeus que se converterem, está salvo pela graça assim como nós somos, né? Mas ele tratou um pouquinho diferente. Mas por que será então que Deus deu essas leis, se ela não salvava, se ela não resolvia o problema? Vamos falar um pouquinho da graça primeiro, a gente vai entender isso. O que é graça, né? É simples como a gente fala, isso aqui é de graça mesmo, quer dizer, não custou nada para a gente, né? Graça é concessão de bondade a alguém que não tinha direito, quer dizer, ninguém merecia. Aí começa a quebrar aquela questão que a gente tinha, boa tarde, aquela questão que a gente tinha de, eu fiz certo, então eu mereço. Deus acabou com tudo isso, e essa é a parte mais difícil de aceitar. Quem não está na igreja tem essa dificuldade. A gente não gosta de aceitar alguma coisa de graça, a gente gosta de merecer alguma coisa, né? No entanto, a graça que Jesus trouxe, a salvação através da graça, é algo que Ele fez sozinho. Não foi a gente que fez nada para poder merecer essa salvação. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus deu o seu Filho Jesus, Ele nos concedeu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. A graça de Deus nos é manifestada em Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Uma coisa que é interessante é que essa visão a gente só encontra no cristianismo de verdade. Em todas as outras religiões, e até em quem diz cristão também, mas não segue a Bíblia direitinho, não aparece isso. A graça de Deus só pode ser encontrada no cristianismo genuíno. Em nenhum outro lugar há a ideia de ser beneficiado por Deus sem fazer absolutamente nada. Normalmente o que a religião ensina é que você tem que fazer certo para merecer ir para o céu. Assim como a gente aprendeu lá na hora de comer direitinho para ganhar a sobremesa. É sempre uma pequena troca, né? É bem uma troca mesmo. Se alguém buscar os dogmas de quaisquer outras religiões, eu escrevi aqui, encontrará sempre uma relação de mérito para conseguir bênçãos. No cristianismo, porém, a salvação é dada gratuitamente, isto é, como fala em Efésios 2,9, né? Não pelas obras para que ninguém se glorie. Tudo que Deus faz, é Ele que faz e Ele que tem que receber a glória, Ele que tem que receber todo o mérito da coisa. A gente não tem participação, a gente tem louvor, é adoração, é uma entrega para que Ele faça tudo, é sempre assim. O Evangelho da Graça justifica quem errou, olha que interessante, o Evangelho da Graça justifica quem errou
e condena o homem sem fé, mesmo que ele tenha boas obras. Quer dizer, não é pelas obras, é pela fé. Ah, mas a gente não faz obras boas? Claro que sim, mas você faz porque você é constrangido por Deus a agradá-lo com coisas que ele gosta, que ele gostaria. E não porque você faz e aí merece. Quando você se apoia em estar andando direitinho para saber que você é salvo, se você confiar no que você faz, está errado, né? É óbvio que você estar andando direitinho é uma consequência de você conhecer a Deus. Mas se você faz isso no sentido de eu estou seguro que eu estou salvo porque eu sempre ando direitinho, está errado aí, está furado. Eu estou seguro que eu estou salvo porque Jesus morreu por mim lá no Calvário. Então, se Ele morreu por mim, eu estou salvo. E não pelas minhas obras. Você queria falar? Você ou ele? Desculpa, pode falar. Uma dúvida que me perguntaram que eu de verdade não soube responder e eu fiquei toda confusa e falei que eu ia buscar alguém para tirar essa minha dúvida. Vamos ver se eu sei também. Tem versículos que dizem que Jesus morreu pelos eleitos, que foi que seria as pessoas que ele escolheu, que ele não morreu por todos. E tem uns que dizem que ele morreu por todos, que ele pagou na cruz por todos os pecados de todo mundo, e tem alguns versículos que dizem que é pelos eleitos. E agora? Então, agora é assim, boa essa, né? Mas agora é assim, o que eu creio, eu acho que é alinhado aqui com o que nós cremos na igreja. Nós somos eleitos em Cristo, certo? A partir do momento que eu estou em Cristo, que eu crio, eu sou um eleito. Então, eu tenho a vida eterna porque Cristo vive em mim. Eu sou eleito porque eu tenho a Cristo que morreu por mim e eu creio, então eu estou salvo. Ah, mas eu não... Aí entra um monte de outras coisas, mas eu não posso pecar? Posso. Por quê? Porque a minha carne não se converte. Quem converte é a alma, é o espírito, né? Então, pode acontecer de você errar. A tendência é que, de andar com Jesus, você vai cada dia mais se parecer com Ele. Então, a cada dia mais você vai deixando de lado as coisas que não agradam a Deus. Mas por quê? Porque você vai ficando mais parecido com Jesus e menos parecido com você mesmo. Mas a eleição que ele mostra lá é porque nós somos eleitos no amado, em Jesus. Nós somos eleitos em Cristo. Ele elegeu alguém específico para morrer. Os eleitos é assim, se eu acreditei ou não, se eu acreditei e creio que ele me salvou, eu sou salva, eu sou eleito. Sim, mas na cruz Jesus pagou o pecado do mundo inteiro. Sim, todos aqueles que crerem no sacrifício dele... Diz que isso foi pelos eleitos, que ele morreu na cruz pelos eleitos. Quem creu? Eu consegui entender ela. A gente se torna eleito a partir do momento que a gente crê que ele morreu pela gente. Sim, então a gente não se que torna... ele elegeu alguém. Isso. A gente se torna Existe um grupo que acredita, um grupo que exato. Porque mesmo na Bíblia explica mesmo, cita a questão do universalismo, eu não sei direito, mas eu estava lendo porque tem muitas passagens que diz que ele morreu na cruz por todos, que ele pagou o pecado de todos, e tem alguns versículos que diz que foram os pecados dos eleitos que ele pagou. Não, Jesus morreu na cruz pelo pecado de todos. O que acontece é assim, Deus não é Deus, sabe tudo, onisciente, onipresente. Deus não existe desde antes da fundação do mundo. Deus não sabe como tudo vai acabar lá no final. Deus não sabe quem vai ser salvo. Ele já sabe. Nós não sabemos. Ele é presciente, exato. Eu não consigo, da minha parte, acreditar que Deus escolheu alguns para salvar e outros não. Porque não me parece parte da natureza dele. Mas nós já somos predestinados, nós quem? Os salvos, todos que forem salvos até o final, já eram predestinados em Cristo para ser salvo. Entende? Não é que está escolhido já quem vai ser salvo, mas já está predestinado a ser salvo em Cristo. Porque Deus ia oferecer o Filho dele, ia oferecer o sacrifício para pagar o pecado de todo aquele que nele crê, e quem cresce ia ser salvo. Então ele estava já predestinado, porque Deus já sabia, mas Deus é Deus, a gente não sabe. Então eu acho meio difícil, porque você começa a pensar, se só os eleitos já são eleitos, para que eu vou pregar?
para que eu vou falar de Jesus? Aí Deus já escolheu. A evangelização que é bíblica, ela perde todo sentido. Perde todo sentido. É assim também, né? Jesus morreu ali por todos. Ele foi crucificado e foi redimido dos nossos pecados. Mas se você não crê, se você não sente isso, me diz como que você pode receber essa graça? Você não vai receber. Aí não tem a salvação se você não sente isso. É o que eu falei. Se você não crê. Nessa questão, eu falei assim, todo aquele que crê e tem fé em Jesus Cristo, ele vai ser salvo. A partir do momento, e isso, por exemplo, um ato, ela me questionou assim, beleza, mas eu prego hoje para um homossexual e ele continua com a prática, mas ele realmente crê em Jesus, ele vai para o céu? Eu falei, eu não quero ser cordeira do céu, entendeu? Não sei se Não, eu acho que a gente não precisa entrar nessas discussões. É fato que se crê, vai ser salvo. Mas esse exemplo que você deu, pensa bem, a pessoa não vai mudar amanhã, pronto, ela já é uma... Não é assim que funciona. A questão da fé é o Espírito que trabalha na vida da pessoa. Se ela buscar, há uma transformação de vida e a coisa vai acontecer. Mas não é uma mágica naquele momento. Deus vai tratando, não é uma agressão. Deus não força você a fazer as coisas. A gente está vendo que é pela graça, não é pela lei. Tanto que se você errou muito, mesmo assim Ele pagou aqueles pecados. Mas e se eu vier a cair? Jesus morreu na cruz pelo pecado da frente também. E é para todos que o buscarem, que se voltarem para Ele e que crerem. Isso é o que a Bíblia fala. A nossa tá? função é evangelizar. O que a gente tem que fazer é evangelizar. O que a gente fala, o Lucas costuma falar muito, é assim, a gente tem que viver uma questão de perder a salvação, por exemplo. Né? Se fosse predestinado, então nunca perde a salvação. Também não acredito nisso. Há a possibilidade da pessoa abrir mão daquilo. Depois de ter conhecido, já não resta sacrifício por essas pessoas. Então a gente percebe que eu entendo que há uma possibilidade sim. Mas a gente tem que viver como se a gente perdesse a salvação. Então a gente tem que estar sempre buscando a Deus e pedindo que Deus nos encaminhe. Não é na nossa força, não é na nossa prática, não é por mérito, porque eu ando certinho, agora eu confio que eu estou salvo. Não é assim, é Deus trabalhando. E ao mesmo tempo a gente tem que descansar também, como se não perdesse. Entendeu? Ao mesmo tempo descansa, Deus fez. O que eu percebo de experiência minha, da minha vida, desde que eu conhecia Jesus de verdade, Ele conspira ao meu favor. Ele sempre vai tentar te puxar de volta para o caminho, o Espírito incomoda, Ele te trata. Muitas das coisas que na vida do crente, quando você está andando com Jesus mesmo, Ele permite ou não permite as coisas. Deus às vezes permite uma dificuldade para fortalecer sua fé. Você passando por uma coisa, você vai aprender a crer de verdade. É fácil dizer que crê se você não passa nada, que você precisa olhar para Deus e falar, Pai, e agora? Quando você passa por alguma coisa que você realmente fala, Senhor, eu não sei o que fazer, e agora? E aí você vê Deus agir, e aquilo ir se acertando, e você perceber que você saiu mais forte do que quando você entrou, você perceber que só podia ter sido Deus para fazer tudo aquilo, aí você tem uma fé fortalecida, e aí você vai crescendo, a gente fala que vai engrossando a canela, você vai ficando mais forte, aí você pode ensinar para alguém que ainda não passou por isso, e é assim que Deus trabalha com a gente, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente tem que colocar o seguinte, para mim está claro na Bíblia que Ele morreu por todos, um por todos, né? Logo todos morreram, né? Então é para todos que creem, mas será que eleito... Eu acho que é uma discussão que não leva a lugar nenhum. É fato que existe uma salvação e quem crê vai. Então, vamos pregar, vamos levar, né? Voltando lá na lei, a gente já falou um pouco disso. A lei mosaica, ela não servia como um meio de salvação, na verdade. Por quê? Porque não acabava nunca. A pessoa não... Primeiro, ninguém conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Não, então, até Jesus. Por quê? Porque todo mundo que nasce, desde Adão que pecou, já tem a semente do pecado, aquele tal pecado original. A nossa tendência é para pecar, não é para ser bonzinho. É sempre para pecar. Então a gente só precisa do quê? Da oportunidade. A transgressão vem, o pecado já existe dentro da gente, a transgressão vem quando a gente sucumbe ao pecado e faz a coisa errada.
Então, a tendência é sempre essa. Você não precisa ensinar a criança a mentir, você não precisa ensinar a brigar, a bater, não precisa. Isso vem já de berço, isso aí já está dentro. Por quê? Porque nasceu da semente corruptível, que a Bíblia fala. O que é a semente corruptível? É o espermatozoide do pai que fecundou a mãe. É isso. Ah, mas então Jesus nasceu sem pecado. Por quê? Porque ele nasceu do Espírito Santo na barriga da Maria. Ele não veio da semente corruptível. Por isso ele não tinha essa tendência e por opção veio, cumpriu as leis e se sacrificou no nosso lugar. Ele pagou lá na cruz algo que ele não tinha feito. Ele não merecia estar lá. Adão tinha vindo sem também. Adão foi criado por Deus. Foi os dois homens que vieram sem o pecado original. Só que Adão escolheu fazer errado. Não é a Eva, não. É a Eva e o Adão. O Adão tem até mais culpa ali no caso. Porque ele escolheu seguir o que a esposa estava falando. É que o pessoal gosta de falar que, tá vendo a mulher, né? A Eva e o Adão. Então, a lei, ela não servia como meio de salvação. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir. Porque a gente vai ler que se errar em um ponto só, já é culpado de todas as leis. Então não tinha escapatória. Se você errasse só uma vez, se só uma vez você pensou uma coisinha que não devia, se só uma vez você falou uma mentirinha, acabou. E aí para ser salvo não tem como, você vai morrer. Já não serve para Deus, porque teria que cumprir as 613. Portanto, olha como a lei não servia para salvação. Portanto, em Romanos 3, 20 a 24, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, ela serviu para quê? Para mostrar que a gente pecava. Porque se eu não errar, se alguém não falar que não pode fazer e eu fizer, eu não sei que eu errei. A gente não sabe. Até alguém falar, não faça, isso não pode, eu não sei quando eu estou fazendo que eu estou errando, certo? Lá em Adão, para que houvesse o livre-arbítrio, Deus deu uma escolha para ele fazer, porque senão não era livre-arbítrio. Se ele botasse Adão lá e falasse, pode fazer o que você quiser, você tem livre-arbítrio, mas daí, se ele pode fazer o que ele quiser, ele nunca vai escolher nada, ele pode tudo. Então Deus botou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, olha, essa aqui você não pode comer. Cara, ele tinha milhões de árvores para ele comer, ele tinha todo o paraíso para viver, mas aquela que não podia foi a que o diabo foi tentar, foi enganar até que eles fizessem errado. Pela lei, a lei veio para mostrar isso, para mostrar que a gente é pecador. Porque até então o homem não tinha esse conhecimento de que ele tinha a semente do pecado dentro, que ele não conseguia agradar a Deus e tudo mais. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Agora quando? Nós estamos falando em Romanos, ele está falando de Jesus. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Por que testemunham a lei e os profetas? Lembra que eu falei que a lei apontava para Jesus? Os profetas não profetizaram antes que viria o Messias, que ele ia ser morto no madeiro. Isaías falou 700 anos antes, várias profecias apontando para a vinda de Jesus. Então a lei e os profetas testemunharam disso. E é justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. É o que ela perguntou. Está escrito aqui, todos os que creem. O que não está no nosso conhecimento, e só Deus tem isso, é quem são os que creem. Mas é para todos os que creem. Se a pessoa buscar conhecer a palavra e crer, ela está salva. Mas não tem o risco dela crer e não ser eleita? É incompatível falar isso, não dá. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus veio para resolver esse problema. Ele deu a lei lá atrás para que todos ficassem sabendo que pecavam. Ele quis mostrar, assim, galera, é isso aqui, eu sou muito santo, se vocês quiserem, só essas 613, a gente vai ver que não é só isso. Tem muito mais coisa, o nível de santidade de Deus é muito maior. Na graça a gente vai ver que, na verdade, Deus é muito mais, entre aspas, exigente do que só aqueles mandamentos, né? Olha só, Romanos 3, 28.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não sou eu que estou falando, está escrito em Romanos 3,28. Independente da obediência à lei. Por que eu estou focando tanto nessa questão na graça, que é independente da lei? Porque a gente tem uma tendência pela criação, por tudo que a gente falou, do mérito e tudo mais, em ser muito legalista. E quando a gente é muito legalista, a gente tende a achar que eu sou bonzinho porque eu faço tudo certo. A gente também tende a julgar as pessoas. A gente tende a apontar dedo para quem erra. No entanto, Jesus morreu por aquele que está errando também, que a gente tem que aconselhar, que tem que andar junto, tem que apresentar o evangelho para a pessoa ser transformada. Quando a gente acusa e a gente isola e a gente abre mão daquela pessoa, muito fácil, Deus não faz isso com a gente. Se ele tivesse que abrir mão da gente, ele já tinha aberto mão faz tempo, porque ninguém tem um pingo de atratividade para Deus no quesito santidade para ser salvo. Ninguém tem um pingo de merecimento para ser salvo. Por isso que ele teve que mandar o filho dele para cumprir a lei no nosso lugar, porque aí quem crê, todos fomos incluídos nele, e aí estamos com a conta paga. Isso é muito importante também. Jesus faz o seguinte com a gente na graça, fala, ó, galera, imagina uma sala de aula, é um exemplo que já foi dado aqui na igreja, por exemplo. Imagina uma sala de aula que o professor entra e fala assim, galera, é o seguinte, todo mundo já passou de ano. Está aqui, ó, já estou dando nota para todo mundo. Todo mundo já passou de ano. Beleza? Hã? Não, agora vamos fazer o seguinte, quem quiser aprender alguma coisa, quem quiser estudar com a gente aqui, fica aqui e vamos estudar. Ele já resolveu o problema do, será que eu sou salvo ou não sou salvo? Jesus morreu por você e você é salvo. Se você crê nisso, você está salva. E agora? Agora Deus vai começar a tratar com você. Agora Deus vai começar a transformar a sua vida, te levar à santificação dia a dia, te ensinar a ter uma fé maior, ter mais intimidade com Ele, fazer com que você conheça mais a Deus. Ele resolve o problema primeiro e depois começa a tratar com a gente. Ele não vem falar, olha, anda certinho, olha, faz desse jeito aí, que daí eu te aceito. Ele não faz isso. Ele fala assim, eu já te aceitei, eu dei o meu filho para morrer por você, você quem? Todo mundo. Eu já te dei o meu filho aqui, já está paga a conta. Agora, vamos andar comigo? Aí como é que você não vai? Você é constrangido a isso por amor, você não é obrigado a fazer. Você acaba indo e querendo mais, porque se um Deus tão bom, um Deus que deu o filho para morrer por nós, fez tudo isso e vai me levar para uma eternidade junto com Ele, maravilhosa, e a gente já tem tudo isso, por que eu estou triste? Por que eu estou olhando a situação? Por que eu estou buscando ainda fazer alguma coisa para ser aceito? Não é para ser assim. Eu vou fazer de gratidão, eu não vou fazer para que Deus goste de mim. Ele resolveu essa questão, ele inverteu isso. Em João 1,17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Né? Reforçando, né, a lei mosaica não pode ser dividida. Todos os 613 mandamentos formam uma unidade só. E aquele que se sujeita à lei de Moisés precisaria cumprir todos os mandamentos para ser aceito. Quer dizer, o cara que fala, não, tem que cumprir tudo 100%, então tá, mas aí você tem que cumprir todos os mandamentos. E até hoje não houve uma pessoa que conseguisse isso, por isso que Jesus teve que vir e morrer. Se fosse possível ser salvo pela lei, não precisava Jesus ter morrido. Né? Então, em Tiago 2,10 fala assim, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se o cara quebra lá um mandamento moral, ele é como se ele tivesse quebrado o moral, o civil, o cerimonial, todos, ele é culpado de todos, a Bíblia que está dizendo isso. Então, não conseguiria mais resolver a situação de salvação dele. Porque ele já quebrou, agora não tem mais jeito. Quem comete o pecado tem que morrer, né? A Bíblia coloca assim. Um exemplo que eu dei é que às vezes as pessoas falam de guardar o sábado. Guardar o sábado está lá em um dos 10 mandamentos que está dentro dos 613, né? Mas na Bíblia ela não fala só guardar o sábado. Quando ela fala de guardar o sábado, e tem pessoas e igrejas que acreditam nisso, fala de guardar o sábado, mas não faz tudo que está lá. Se a pessoa se propõe a guardar o sábado, ela teria que fazer do jeito que está escrito lá. Se você for olhar, em Êxodo 16, 23, fala que não pode ferver nem assar comida, então você não pode cozinhar.
Será que ninguém cozinha no dia do sábado que eles estão guardando? Será que não? Será que todo mundo que fala que guarda o sábado não cozinha? Eles falavam que quem guarda o sábado lá em... Oi? Pois não? Eu presenciei um momento que, pra gente assim, que entende que a gente somos salvos pela graça, não pela lei, tem um funcionário na Volks lá, que ele é da Adventista. E teve um dia de manhã que ele chegou, estava assistindo o vídeo do Ivan Saraiva, né? Aí ele disse, você é da Adventista? Eu falei, não. Ele falou, que igreja você vai? Eu falei, no centro. Eu expliquei pra ele. Aí eu questionei, e aí, guarda ou não guarda o sábado? Perguntei pra ele, né, porque a Volks trabalha muito sábado, cara. Aí ele virou e falou assim, cara, o certo é guardar. Eu falei, mas Jesus não quebrou isso? Ele falou assim, não, cara, Jesus ele veio, mas a gente não pode deixar de guardar o sábado. Eu falei, tá. Eu falei, e você? Como que você trata isso? Ele falou assim, eu não sou batizado porque eu preciso às vezes vir trabalhar sábado aqui na fábrica. Olha que interessante. Eu fiquei constrangido de continuar a conversa. E pode ter alguém lá na igreja dele dizendo para ele também que quem não é batizado não é salvo. Quer dizer, o cara precisa trabalhar, não se batiza porque não pode batizar porque ele trabalhou, e aí ele não pode ser salvo porque ele trabalha. É complicado. Tem que esperar aposentar para parar de trabalhar para daí E torcer para não morrer até lá, né? Complicado. Em Êxodo 16, 29 também fala que não poderia sair de casa. Em Êxodo 35, 3 também fala que não poderia acender fogo, não carregar peso e não fazer comércio. Será que todo mundo que diz que guarda o sábado não faz nada disso? Será que ninguém viaja no final de semana? Não poderia sair de casa. Então, se o cara quer guardar o sábado, então que guarde como está escrito lá, mas não é bem assim. Então tem algumas incoerências, né? Porque mesmo se você acha que é necessário fazer isso e não faz, aí vira um costume. E você está pecando. Exato, Você tá fazendo exato. uma coisa Se a sua que você a consciência vai estar te acredita acusando. e tá errado. Uhum. Só um exemplo, tá, gente? Não é para criar polêmica, eu acho que não tem que discutir, você tem que mostrar a palavra. Você nunca vai falar, olha, você está errado. Você vai mostrar a palavra dizendo, olha, a Bíblia diz isso. Está aqui, ó, vamos ler junto? Mas assim. é uma questão importante, porque, na verdade, é uma interpretação completamente míope, porque o sábado é Jesus. Exato. Se você está em Jesus, e eles não conseguem enxergar isso, porque tem alguém humano dizendo para eles que não. Por que tem o sábado? O sábado ele foi instituído depois que saiu do Egito. Deus mandou guardar o sábado para relembrar que o povo foi liberto da escravidão do Egito. Aí ele falou, agora vocês vão guardar o sábado para relembrar isso. Eu sou gentio, você também. A gente não era judeu naquela época. Nós não estamos guardando o sábado porque a gente não foi livre lá da escravidão e tudo mais. Até aí é um pouco estranho, entende? Mas a gente vai ver mesmo é que como Deus deixa claro pela Bíblia que os mandamentos já foram cumpridos e acabou essa lei, essa aliança da lei foi cumprida, porque a salvação sempre foi por graça. Se você for ler antes da lei, lá em Abraão, Deus já falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus já tinha uma promessa de salvação. Deus já tinha uma promessa. Se você for ler em Hebreus, lá fala que Abraão foi salvo pela fé e não por obras. Então, desde antes, o plano de Deus já era através da graça. Ele colocou, a gente vai ver que a lei foi adicionada 430 anos depois da aliança com Abraão. A lei foi adicionada justamente para tratar isso, para mostrar para a gente o quanto a gente tem pecado, para mostrar que se Deus exigisse da gente, a gente não ia conseguir. Ó, essa aí é uma parte do que a gente deveria ter para chegar perto de poder estar andando com Deus. E a gente não ia conseguir. Então é mais para mostrar o pecado que tem dentro da gente. Colossenses 2, 16 e 17. Depois, gente, vai ter esses textos, né? Vai ter uma apostila, vai ter alguma coisa. O vídeo vai estar disponível também, porque eu pus bastante texto, porque eu acho que a gente tem sempre que basear no que está escrito, né? Portanto, não permitam, olha a instrução para a gente, né? Ele estava falando, o cara falou que tem que guardar e tal. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Então Cristo veio para acabar com isso. Cristo cumpriu a lei e aí a lei morreu. A lei foi cumprida, ela foi totalmente cumprida. Se ninguém cumprisse, ela estava valendo até hoje. Mas Jesus veio justamente para cumprir, porque pela lei ninguém ia ser salvo. Jesus cumpriu a lei para pôr fim a esta aliança e iniciar a nova aliança pela graça. Está escrito lá também. Não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. O que isso quer dizer? Jesus nasceu como? Ele nasceu judeu. Ele nasceu em que época? Quando que começou a época da graça? Depois que Jesus morreu, certo? A gente só pode ser salvo porque ele foi ressuscitado, não ressurreto, né? Será? Eu acho que tem uma diferença. Ele foi ressuscitado, só por isso. Porque se ele morresse também e ficasse morto, era porque Deus não tinha aceitado aquele sacrifício. Mas quando Deus aceitou, ele ressuscitou e ele estava lá para provar que o sacrifício foi aceito e que a lei foi cumprida. Então, Jesus não veio para abolir, ele veio para cumprir. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, aí acabou a aliança da lei, porque ela estava cumprida. Tá? Mas ele cumpriu, ele estava debaixo da maldição da lei quando ele nasceu, porque ele era judeu e ele estava lá na época da lei e ninguém ainda tinha cumprido até então. Não havia um homem capaz de cumpri-la, e Deus enviou o seu próprio Filho em carne para nos livrar da maldição da lei. Olha só, em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi lá, ele não merecia, ele era aquele cordeirinho que tinha no sacrifício, sem mácula nenhuma, que substituía a pessoa que tinha o pecado. Foi isso, o símbolo que tinha lá na lei cerimonial era Jesus ali morrendo no nosso lugar. Em Gálatas 4 e 5 fala assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, olha como ele estava sujeito à lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Só porque ele nasceu debaixo da lei e conseguiu cumprir, a lei acabou e a gente pôde ser adotado por Deus como filhos. Porque senão era o povo, ele tratava só com o povo judeu. Aí sim, a graça é universal, é para todos aqueles que creem, né? Mais uma confirmação em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então a lei acabou ali em Cristo. Fábio, a gente então não tem que cumprir nada da lei? Não, a gente não tem que cumprir nada da lei para ser salvo. A gente cumpre coisas da lei? Sim, a lei é boa. Não matarás? A gente não deve matar. A gente não deve dar falso testemunho, a gente não deve, como é que fala? Roubar. Não, eu usei um texto aqui, mas sumiu a palavra. Quando você deseja a coisa do outro, cobiçar. A gente não deve cobiçar, claro, mas hoje eu não faço isso porque eu sou amado por Deus, transformado, eu tenho o Espírito Santo, e Ele me trata para que eu não faça, para eu não desagradar a Deus. Ah, mas e se eu fizer uma vez e me arrepender? Jesus morreu por isso. Mas o pecado te afasta de Cristo, ou seja, não peque. É claro, mas não na sua força, porque se você tentar andar certo por você mesmo, você vai falhar. Você tem que estar constantemente em intimidade com Deus para que o Espírito te dê condições de não pecar. Você não consegue, Ele tem que te capacitar. O que você faz é se voltar para Deus, é orar, falar, Senhor, me ajuda, Senhor. O Lucas fala uma coisa que é bem interessante, confessa a tentação para não confessar pecado. Está sentindo alguma coisa, está com vontade, está com raiva, não consegue perdoar, dobra o joelho. Quem vai fazer você conseguir superar essa dificuldade é Deus. Não é você, na sua força você não vai conseguir. Mas a sua consciência com o seu novo nascimento, quando você crê, a Bíblia fala que tem que haver o novo nascimento. Senão, por que novo nascimento? Porque é como se você morresse para o mundo e nascesse para Deus. E nascesse como? Do Espírito. Como do Espírito? Do Espírito é sem a semente corruptível do pecado. Você passa a ter escolha de novo, como Adão teve lá no comecinho. Só que você tem o Espírito de Deus para te orientar, para te ajudar. A sua disposição de não pecar e a atuação do Espírito é que faz você andar certo.
Claro que se você também não quiser ir largar a mão, você vai pecar. Qual é o problema de pecar muito? É porque depois de uma certa quantidade de erros seguidos, a tendência sua é não acreditar mais que Jesus perdoou esses também. O que te tira do céu é não crer no sacrifício de Jesus. Não é especificamente o pecado. O pecado, ele te leva a falar assim, nossa, mas agora eu já tinha crido, mas eu pequei tanto que eu acho que agora o sacrifício de Jesus não serve para mim não, ele não vai me aceitar. É você que dá um passo para trás, aí se afasta de Jesus. Aí o pecado te afasta de Deus. Por quê? Por causa disso, por causa da sua consciência. Mas se você em algum momento erra e se humilha, se coloca diante de Deus e se volta para Deus, Ele vai tratar isso, Ele vai perdoar, e lá diz que Ele joga no mar do esquecimento. Ele não vai se lembrar mais do seu pecado. E é isso que é a bênção. Então, voltar-se para Deus faz a gente andar no caminho. Ele fala que Davi é um homem segundo o coração dele, e Davi cometeu adultério. Ah, Fábio, então eu vou cometer adultério também, mas porque Deus perdoa. Gente, quem tem essa sensação ou tem esse tipo de opinião, está mostrando que não conhece a verdade. Porque a gente, quando crê, a gente jamais vai pensar desse jeito. Mas por que Deus disse que ele era segundo o coração dele? Porque quando Davi pecou e ele entendeu, ele já se humilhou, ele se arrependeu verdadeiramente. Tanto que ele orou muito e pediu para Deus não deixar o filho dele morrer, porque o filho dele ficou doente, e Deus já tinha resolvido que o filho dele ia morrer. E depois que o filho dele morreu, ele levantou, tomou um banho, foi comer e bola para frente. Por quê? Porque ele aceitava o governo de Deus na vida dele. Ele se voltava para Deus quando ele pecou. Ele não tentava se justificar diante de Deus. Ah, eu pequei, mas também, né? Pô, o senhor também podia não ter deixado a moça tomar um banho lá embaixo. Não, a gente vai estudar tudo. É que Davi estava num lugar errado. Num momento que ele deveria estar junto com o exército dele na guerra, ele não estava, ele estava lá, estava muito sem o que fazer. A gente vai começar a perceber que o Espírito vai nos mostrando por onde a gente tem que caminhar. Se a gente tiver intimidade, sensibilidade, que só acontece orando, buscando a Deus, dizendo o que quer todo dia, pedindo para Deus mostrar, se a gente tiver isso, Ele vai nos levar por onde Ele quer que a gente ande. E nesse lugarzinho é o melhor lugar que a gente tem para ficar. Né? Já li tudo isso que está aqui. A lei se tornou inoperante com a morte de Jesus. É que eu já falei isso, mas eu quero confirmar com o texto. Ela não possui mais autoridade sobre nós. Já em Gálatas 3,10, já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É aquilo que a gente estava falando. Você quer falar que quer ser legalista, que quer seguir a lei, mas você tem que fazer tudo. Você tem que fazer do jeito que está lá, né? E a questão da lei não valer mais é isso, ela não tem mais a autoridade, porque a lei condenava. A lei só fala de morte, de castigo. Você vai perceber que não é assim que Deus trata com a gente. E ela não tem mais. Quando você está debaixo da lei, você tende a ver cada vez mais o seu pecado. É uma coisa que parece que quando não pode, é aí que a gente quer fazer. É uma coisa assim. Em 2 Coríntios 3, 7 e 10, já está terminando, tá, gente? O ministério que trouxe a morte... Quem é o ministério que trouxe a morte? Foi gravado com letras em pedras. Olha como Paulo fala da lei. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele está falando, puxa, se aquele lá que trouxe a morte veio com tanta glória, se era glorioso... não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Qual que é o ministério do Espírito? A graça, é Jesus trazendo a nossa salvação, dando o Espírito Santo para que Ele nos conduza e nos dando de novo um relacionamento com Deus. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justiça? Porque a lei não produzia essa justiça, a lei ela só acusava, ela mostrava o nosso pecado. Agora, Jesus morrer por nós, Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele está pago o pecado porque Ele conseguiu cumprir o que Deus exigia para isso. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. E em comparação com a glória insuperável, que é a glória que veio com Jesus na graça.
A lei foi acrescentada 430 anos depois da promessa feita a Abraão, mas não anula a promessa. Essa adição foi anulada em Cristo. A adição que ele fala é a lei, para mostrar isso também. Qual era então o propósito da lei? Está em Gálatas 3,19. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ela está falando da lei, foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que foi Moisés. Mas ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Lá na promessa de Abraão, a promessa foi feita a Abraão e o seu descendente, não fala lá os seus descendentes. Lá atrás está falando já Abraão e Jesus. Já está apontando para Jesus a promessa, que seria cumprida através da graça. Gálatas 3,24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, que era a lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Entendeu? Então, resolveu o problema. A gente não conseguia cumprir. Não, mas Deus deu a lei justamente para mostrar que a gente não conseguia cumprir. E agora? Só que Deus, quando faz as coisas, Ele não volta atrás. Ele deu a lei. Tem que cumprir. Como é que faz? Vou morrer. Não, eu dou o meu filho vai lá, vai cumprir e vai matar a lei. E aí, através deles, vocês vão ser incluídos e salvos. É a substituição no nosso lugar. Assim como o cordeiro, quando era morto por um pecado, ele substituía a pessoa que deveria morrer naquele pecado lá na lei. Jesus veio e morreu no nosso lugar. Bom, nós falamos da lei, nós falamos da graça. Mas, Fábio, e agora? Você falou tanto que a lei não vale mais, a lei não tem o domínio sobre nós, então nós não temos que cumprir nada, nós não temos. Temos. Como que faz? Através do Espírito de Deus, Deus vai nos revelar o que é próprio de Deus para que a gente o agrade. Tá? Então a gente chama uma coisa de lei de Deus. Esse é bem curtinho, fica tranquilo, está terminando. O que é a lei de Deus? Que é o que a gente vive hoje. Não é aquela lei dos 613 mandamentos, mas existe assim uma lei que não é declarada na Bíblia como cada mandamento, mas uma maneira de viver, uma maneira como Deus se agrada, que é apresentada na Bíblia. É a vontade de Deus revelada aos homens em palavras e princípios. É um princípio de obediência à orientação de Deus pelo seu Espírito. A lei do Espírito da vida. É impressa nas mentes e escrita nos corações daqueles que vivem em Cristo. O que é isso? A lei de Deus, ela nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo. O que Ele tinha como preferência, o que Ele gostaria, a santidade dEle, como Ele quer que a gente viva, é desde o dia que Ele criou o homem. É desde lá de trás, então ela é imutável, Deus não muda. Tudo que Ele prefere, ou a maneira como Ele faz as coisas, é a mesma, desde lá de trás. Ela é para todo mundo, não é para os judeus. No caso da lei mosaica, ela foi entregue aos judeus, mas não, é universal, é para todo mundo. Deus criou, a maneira como Ele quer, é para todo mundo viver daquela maneira para agradar a Deus, né? E vale em todos os livros da Bíblia. Onde estão essas leis? Não, estão na palavra. Hoje a gente conhece as leis de Deus, como Ele gostaria que a gente vivesse, na palavra inteira. Quando você lê a palavra, você é instruído em como viver, em como buscar viver, porque às vezes a gente não consegue, que é o que eu estava falando aqui, mas Deus coloca parâmetros para que a gente saiba como Ele é, como a gente deve ser, como Ele gostaria que a gente fosse, né? Ela não se limita a uma época específica. A lei de Deus vem desde o Éden e vai até o Apocalipse. Não há princípios de morte ou maldição. Não, Deus propõe uma vida sadia para a gente, uma vida santa para a gente. E Ele já resolveu o problema do meu pecado, então eu posso viver uma vida santa. Ele não vem a acusar para dizer, olha, você tem que fazer do jeito que eu estou pedindo, porque senão você vai morrer. Não, Ele fala assim, olha, está vendo como você peca? Sim, mas eu perdoo tudo isso, para que você viva uma vida abundante comigo. E aí a gente faz essa opção. E aí Ele vem, através da palavra dEle, nos ensinando os seus princípios, a maneira de viver, a santidade. Essa é a lei de Deus. É aquilo que a gente aprende convivendo com Ele, comendo do pão, que é a palavra que está escrito. Deus colocou lá tudo que a gente precisa saber. E o Espírito vai revelando para a gente de pouquinho. E não é um fardo, porque quando você faz, porque você creu e você entende que aquilo desagrada a Deus e você escolhe não fazer,
Não é pesado para você. Você não está sofrendo para fazer do jeito que Deus quer. Não, é alegria. Você fala, puxa, Ele deu o filho dele, Ele morreu por mim, e eu estou tendo a possibilidade de andar do jeito que Ele quer, Ele está me ajudando. É uma alegria agradar a Deus. Não é um fardo. Não é uma coisa, olha, pesada, como era na lei mosaica, os princípios legalistas. Né? Olha como ela vem durante toda a Bíblia. Aqui é um salmo. Essa lei que fala aqui não é a mesma lei que está escrito na lei mosaica. Quando se refere a essa lei, vem a lei do Senhor, em maiúsculo ali no Senhor. Ele fala assim em Salmos 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Aqueles mandamentos lá dão essa sensação para vocês? É perfeita e revigora a alma? São justos, tá? Se Deus colocou os mandamentos, são justos. Mas é um fardo, é mais pesado. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A gente aprende isso lendo a palavra toda, Deus nos ensinando. Você não vai se tornar sábio porque você aprende a seguir aquelas regrinhas que está lá. Né? Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Eu não consigo ler aquela lei lá e encher de alegria meu coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecer-lhes. Tinha recompensa naquela lei lá? Faz isso que você vai ganhar alguma coisa? Não tinha. Lá só falava que se você não fizesse, você ia ser punido de alguma forma. Então, nós estamos falando da lei do Senhor, que é o que vigora, é o que a gente vive, é o que a gente aprende através do Espírito Santo. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Está em Hebreus 13, 15. Agora o sacrifício que existe é o nosso sacrifício de louvor. É a gente querer louvar a Deus, a gente adorar a Deus e estar voltado para Ele. É só isso. É só isso. A gente vem porque é gostoso, a gente quer estar com Ele. As outras coisas Ele já resolveu. Os nossos pecados e a nossa vida de santificação Ele está resolvendo. E quanto mais a gente viver na presença dEle, as coisas vão acontecendo. Romanos 8,2. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, Ele apresentou uma lei do Espírito de vida que me libertou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque eu era pecador. E eu era pecador não porque eu pecava, eu era pecador porque eu tinha o pecado dentro de mim. Né? Eu não pequei, então eu sou pecador. Não, eu sou pecador, por isso eu peco. Porque eu trago essa semente. Né? Mas Jesus nos libertou disso. Nós temos hoje, através do Espírito, a possibilidade de viver sem pecar. Já há provisão na minha vida e em Cristo, para que eu não peque mais nenhuma vez. Mas por que eu peco ainda? Porque eu não estou 100% dependente dEle. Porque eu não estou 100% ali com Ele. Por isso que eu ainda escorrego às vezes. Quanto mais junto, quanto mais Cristo e menos eu, menos pecado vai ter. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão. Cuidado com você errar e muita gente ficar te acusando. Quando você erra, eu erro, todo mundo erra, a gente tem que se voltar para Deus, se arrepender, pedir para Deus dar até o arrependimento, porque às vezes a gente erra e demora para se arrepender do que fez. Mas o segredo é sempre virar para Deus e falar, Senhor, errei, e agora o que eu faço? Senhor, não consigo, o que eu faço? Senhor, agora eu entendi, mas me perdoa. Para quê? Para que a consciência de novo seja limpa. Para que a consciência não esteja falando e outras pessoas, sempre aparece alguém te acusando, dizendo, tá vendo, você é crente, fala que é crente e tal. Isso é do inferno. Acusador é o diabo. Então não se deixe mais se submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se você se arrepender de verdade, se você se voltar para Jesus, Ele vai te perdoar e você vai voltar a andar com Ele, Ele vai restaurar tudo que está estragado e Ele vai te ensinar. Você errou porque você saiu dali de onde era para estar você. Você errou porque você não dependeu dEle para não errar. Você pode ter tentado sozinho ou você pode ter se afastado e não dado atenção para o que Ele fala. Né? Agora,
a lei não tem mais domínio sobre nós. Legal. Eu não sou salvo pela lei. Legal. Agora tudo é graça. É graça. Mas então está liberado. Não. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, quando Paulo fala isso, quer dizer, pode acontecer. Toma cuidado. Mas então crente também pode dar ocasião à carne? Está falando aqui que sim, ele está pregando para uma igreja. Ele está mandando para Gálatas, que ele já tinha, que era um pessoal que estava na igreja, estava convertido. Então, sim. Então, o que nós temos que fazer? Estar sensíveis a isso. E sensível a isso a gente está quando a gente anda com Jesus. E o último texto, Gálatas 5,16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse é o segredo. Se você viver pelo Espírito, ou seja, se você viver em comunhão com Deus, dando ouvido ao Espírito, aí você tem a possibilidade de não pecar. Você tem a possibilidade de não errar. Tá? Então, a intenção hoje era deixar claro isso. Por que veio a lei? Por que teve a lei? Se a lei tem domínio sobre nós ainda, não tem. Mas a lei é ruim? Não é ruim, tem muito mandamento que a gente segue hoje. Mas, por exemplo, os mandamentos civis não teriam sentido. Hoje a gente mora no Brasil e tem a lei civil. E a gente segue a lei civil daqui. Os cerimoniais eram feitos, eram sombra do que haveria de vir, apontavam para Jesus. Isso cessou, Jesus cumpriu, Jesus já veio. Né? E os morais? Não, os morais são bons, a gente tem que fazer? Tem, a gente deve fazer para agradar a Deus, mas não é por eles que eu sou salvo, não é por esses mandamentos que eu sou salvo pela graça. E aí a lei que a gente tem é a lei do Espírito, que é Deus nos orientando o tempo todo, a gente sempre vai ter orientação, e não é só naqueles mandamentos, tudo que você precisar, você pode dobrar o joelho e orar, e Deus vai te ajudar a tomar uma decisão, Deus vai te mostrar a verdade, a palavra vai te mostrar, se você pede que o Espírito te mostre isso na palavra, Ele vai mostrar, tudo depende da nossa ação. Deus não força ninguém, mas se você se voltar para Ele e buscá-lo, você vai receber muita coisa dele, conhecimento, paz, certeza da sua salvação, direcionamento e tudo mais. Tá bom? Amém?